Helenin. Helenin. Por que o número de terremotos de grande intensidade tem aumentado vertiginosamente nos últimos anos, sendo que neste ano, 2011, está havendo um aumento de 100% com relação ao ano passado? Então aqui nós podemos ver que até metade do ano nós tivemos 140 terremotos, e no ano passado inteiro 151. E aqui até esse de 6 a 6.9 na escala Richter, de 5 a 5.9 na escala Richter, nós também tivemos até a metade do ano 1.700 terremotos e o ano passado inteiro 1.900, sendo que é esperado, essa é uma estimativa desde 1900, foi feito para ver qual é a quantidade de terremotos que atinge anualmente, né, em média. Então nós temos de 6 a 6.9, 134 é o esperado pelo Centro Americano que monitora os terremotos. E nós tivemos já 140, mais do que o esperado para o ano inteiro, nós tivemos até metade do ano. Com relação aos terremotos de 5 até 5.9, é esperado um ano inteiro 1.300 terremotos. O ano passado inteiro, nós tivemos, até metade desse ano, nós tivemos já 1.700, mais do que o esperado para o ano inteiro. Então nós vamos ter mais do que o dobro. E por que os Estados Unidos parou de monitorar os terremotos abaixo de 4,5 graus na escala Richter desde 2009? Aqui nós temos os terremotos que ocorreram nos últimos dias, dia 17, 6.2, dia 19, 6.3 e 6.2, no dia 20, 7.1 e 7 graus na escala Richter. 5 terremotos fortes em 4 dias. Por que os alinhamentos com o Helenin desencadeiam terremotos de grande intensidade? Em alinhamentos astronômicos como causa de terremotos mais de 6 graus na escala Richter. Então aqui nós temos o cometa Helenin participando de vários alinhamentos, ocasionando vários terremotos. Novamente. E aqui os terremotos com mais de 8 graus na escala Richter, o Helenin também participando de terremotos. Entre eles o Japão e do Chile. Porque a sua órbita foi tão difícil de ser determinada. Então aqui, quando foi verificado, o astrônomo imaginava que era um cometa de período curto, com uma órbita de período curto, até 200 anos. Mas depois ele recebeu uma mensagem avisando que seria um cometa de período curto. Aliás, ele nem pensava que era um cometa de longo período. E depois foi verificado que ele é de período curto. Aqui nós temos dados do cometa Helenin, mostrando que haviam duas previsões para ele chegar próximo ao Sol só em 2012, em agosto de 2012, perto do Sol. Nós sabemos que ele ia chegar perto do Sol agora em setembro de 2011. Então aqui era esperado que o cometa Helenin tivesse, depois de 7 dias, já sido descoberta a sua órbita. Então, mesmo depois de 7 dias de observações, a órbita não era clara. Isso, na memória do astrônomo Leonid Helenin, nunca aconteceu. Aqui nós temos eles no dia 19 de dezembro dizendo que a órbita do cometa Helenin não vai ser mais em Júpiter, que eles imaginavam que ia chegar até Júpiter e ir embora, mas ele vai vir até Mercúrio. Mas o Leonid Helenin diz que, como a órbita dele vai passar pela órbita da Terra, qualquer coisa pode ser esperada, são as palavras dele. Aqui, no dia 25 de dezembro, a órbita, depois de 2 semanas, ainda não está totalmente feita. Aqui eles imaginavam que a excentricidade seria 1, então uma parábola, né? Aqui no dia 5 de janeiro, eles veem que a órbita ainda não está completamente clara, mesmo no dia 5 de janeiro.
Então, aqui no dia 11 de janeiro, eles verificam que é um cometa com órbita hiperbólica. Então, um cometa que viria e não voltaria mais. Aqui no dia 11 de fevereiro, eles verificando a órbita e calculando a órbita do cometa Elenin. Aqui nós podemos ver o cometa Elenin e a variação da órbita dele. Quando ele passa pelos planetas massivos do Sistema Solar em 2004, principalmente Júpiter, ele começa a diminuir a excentricidade dele. Então ele deixa de ser um cometa que vem e passa uma vez só para ser um cometa de longo período, mas que retorna à Terra depois de 12 a 15 mil anos. Segundo Leonid Elenin, nessa divulgação, dia 10 de junho, ele imagina que ele tem um período de 15 mil anos. Por que sua órbita se diferencia tanto da órbita dos outros cometas? Então nós vemos aqui que ele ocupa o 9º lugar em inclinação com a eclíptica. O plano dele é quase o mesmo que o plano da eclíptica. E se nós colocarmos o valor da proximidade da órbita dele com a órbita da Terra, nós vamos ver que ele é o único cometa dos 3.098 que já passaram pela história da humanidade, já foram catalogados. Ele é o único, é o primeiro que tem a órbita mais próxima da Terra, da órbita da Terra, com a menor inclinação, quando nós juntamos essas duas variáveis. Porque, sendo um cometa tão especial quanto a sua órbita, a NASA insiste em dizer que é um cometinha insignificante, que é comum. Porque a NASA, alegando ser um cometinha insignificante, está apontando para ele todos os seus telescópios e instrumentos, tanto na Terra quanto no espaço. Então aqui nós vemos a NASA apontando o coronágrafo espacial SOHO e estéreo. Aqui nós vemos o radiotelescópio, o maior radiotelescópio do mundo, que é em Arecibo, apontando para o Elenin. Aqui nós vemos o SOHO estéreo behind, estéreo B, apontando para o Elenin. Aqui nós vemos a equipe do ZEC, que faz o acompanhamento com esse estéreo, e eles solicitando uma mudança na direção do telescópio espacial. Então ele teria que movimentar, fazer um giro de 135 graus, 2 horas por dia. Aqui a primeira imagem espacial do cometa Elenin, tem um pontinho aqui. Aqui é o telescópio James Clerk Maxwell, que viu que tem cianeto de hidrogênio no Elenin, também é um outro telescópio importante na Terra. Aqui, além dos telescópios espaciais estéreo, o JCMT, que é o maior telescópio submilímetro do mundo, então ele também apontando para o Elenin. Aqui 2 sondas espaciais apontando para o Elenin, a Venus Express e a Messenger também solicitando, e o próprio Leonid Elenin dizendo que está atraindo cada vez mais interesse da comunidade científica internacional. Porque a NASA desligou o telescópio espacial WISE? Esse telescópio espacial foi lançado em 2009, recente, e é para detectar anãs marrons, é especialista em detectar brown dwarf e cometa e asteroide em rota de colisão com a Terra. Isso aqui é uma imagem que ele fez com as Pleiades. Aqui reportagem dizendo, né, que ele vai entrar em hibernação, ou entrou em hibernação, não vai. Porque a NASA adiou a divulgação dos dados, eles já coletaram dados desse telescópio WISE e não divulgaram, era para divulgar agora na primavera de 2011, vão divulgar só em 2012. Porque o vídeo que foi divulgado, está no site da NASA, não aparece o cometa Elenin. Aqui nós podemos ver em preto o cinturão de asteroides, os planetas em azul com essas órbitas pontilhadas aqui é a órbita de Júpiter, e era para ele já estar nessa região aqui, o cometa Elenin. Ele não se encontra nessa região, no dia 11 de agosto, não se encontra nessa região. Aqui porque em junho de 2011 a NASA divulgou aos seus funcionários uma mensagem de preparação para eventuais situações catastróficas, orientando os familiares a armazenar água, comida, remédios e cuidados para quem tem necessidades especiais. Porque Robert Kiyosaki, amigo de Donald Trump e um dos escritores estrategistas financeiros mais respeitados do mundo, divulgou um vídeo recentemente esse ano, aconselhando as pessoas a se prepararem para uma crise sem precedentes na história, armazenando água, comida e armas de fogo.
Aqui está ele, Robert Kiyosaki, do lado do Donald Trump. Aqui são os livros dele, a história dele. Ele ficou com os livros dele, 3 livros dele, entre os 10 maiores best-sellers dos Estados Unidos, em 3 maiores jornais dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos, a Rússia e vários países do mundo estão gastando trilhões de dólares construindo abrigos subterrâneos? Por que a FEMA, o órgão semelhante à Defesa Civil nos Estados Unidos, encomendou a compra de centenas de milhares de caixões impermeáveis? Por que a NASA desmantelou o programa de ônibus espacial sem ter ainda um substituto para ele, mesmo sendo criticada severamente por parlamentares americanos por necessitarem de carona para ir ao espaço? Então aqui nós temos uma reunião no parlamento americano e o presidente da comissão, o republicano Ralph Hall, chamando a atenção do Bolden, por que ele não anunciou um veículo que os Estados Unidos trabalharão, né, um veículo de lançamento ainda? Por que a Alemanha desligou várias de suas centrais nucleares? Por que estão empurrando a crise financeira com a barriga sem tomar medidas efetivas para solucionar, apenas imprimindo mais dinheiro e aumentando o endividamento? Por que os Estados Unidos e a OTAN estão fazendo o mundo de gato e sapato e a Rússia e a China estão calados? Por que Bill Gates, Warren Buffett e outros bilionários se propuseram a doar metade da sua fortuna? Por que o príncipe William se casou esse ano? Por que o príncipe William e sua esposa estão passeando pelo mundo como se estivessem num zoológico, vendo animais em extinção prestes a morrer? Por que o irmão do príncipe William falou em se casar esse ano? Por que o príncipe Albert se casou esse ano? Por que permitiram que o Brasil se tornasse sede da Copa do Mundo e Olimpíadas consecutivamente? Isso não é teoria da conspiração. São, na verdade, fatos apresentados por um irmão que ama muito, que os ama muito e que não quer vê-los sofrer. Muitas pessoas estão preocupadas sobre o futuro. Muitas pessoas dizem a crise acabou, os dias felizes voltaram, tudo isso. Quantas pessoas aqui acham que as coisas vão voltar ao normal, vão ficar tudo bem? Quantos pensam que as coisas vão ficar pior daqui para frente? Quantos pensam que pode haver um grande desastre? Há 2 possibilidades financeiras. Ou nós podemos ir com a depressão ou por uma hiperinflação. Mas nós podemos ir para a guerra também, se alguma pessoa achar que isso pode resolver o problema. Se preparar para o pior não é ser negativo ou ser pessimista. Nós vamos preparar para o pior, não quer dizer que nós queremos que fique pior. Preparar para o pior é que se acontecer o pior, nós vamos estar preparados. Se não acontecer, nós vamos estar preparados do mesmo jeito. Eu estou guardando comida. Estou guardando comida. O que acontece se as coisas ficarem mal? Pelo menos eu vou estar preparado. Vou poder alimentar minha família. Se as coisas ficarem piores, os negócios ficarem pior, eu vou estar com um alimento guardado. É interessante que eu tenho um ano de suprimento de comida guardado para minha família, cobertores, tudo, remédios, tudo mais. Eu peço a vocês de novo, sente com sua família, pense o que vocês vão fazer na situação de emergência. Eu espero que vocês abracem esse programa de emergência e estejam preparados. Saibam o que tem que fazer, saibam o que vocês vão fazer, saibam o que a sua família vai fazer, mas acima de tudo, esteja preparado. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas junto com
Alinhamentos astronômicos como causa de tremores, terremotos com mais de 6 graus na escala Richter. Esse artigo foi submetido à Universidade de Cornell por esse cientista, Mansour Omer Bashish. O artigo está nesse link aqui em cima, é importante que as pessoas entrando na versão em PDF, tem o artigo na íntegra. Então esse cientista, ele associou os terremotos de mais de 6 graus na escala Richter com alinhamentos astronômicos. Para isso eu vou demonstrar aqui rapidamente o que é um alinhamento. Todos os planetas, eles giram em torno do Sol, aqui no sistema solar, num plano chamado plano da eclíptica, como se fosse um disco, cada um girando em seu lugar. No momento em que esses planetas ficam numa mesma linha com o Sol, esse cientista conseguiu correlacionar com tremores. Então, se nós verificarmos esse artigo, vamos observar que muitos tremores, de fato todos os tremores com maior intensidade, estão associados a alinhamentos astronômicos. Mas tem algo mais nesse artigo. Muitos alinhamentos que ocasionaram tremores foram com um objeto, um cometa chamado Elenin. Sendo que os maiores tremores que nós tivemos recentemente estão relacionados com um alinhamento com esse cometa. O tremor no Chile, em fevereiro, 27 de fevereiro, e o terremoto no Japão, dia 11 de março. Agora nós vamos ver aqui no programa da NASA. Esse aqui é o link do site da NASA, qualquer um pode entrar e observar nesse programa aqui os alinhamentos. Então, o primeiro que nós vamos ver é o alinhamento do Chile, no dia 27 de fevereiro. De 2010. Então nós estamos em 27 de fevereiro. Pronto. Agora nós vamos observar. Vou dar um zoom aqui. Que no dia 27 de fevereiro de 2010, o cometa Elenin, que está aqui em cima, ele está alinhado com a Terra e com o Sol. Foi quando desencadeou o terremoto no Chile. E se nós adiantarmos 6 meses depois, nós vamos chegar em setembro, 3 de setembro. Nós vamos ter
um alinhamento novamente. O cometa Elenin, Sol e a Terra. Foi quando teve o terremoto na Nova Zelândia. Esse terremoto está aqui. 3 de setembro. Então a Terra continuou o seu caminho, conforme nós podemos verificar. E em março de 2011, vamos dar um zoom aqui. Em março de 2011, nós tivemos outro alinhamento. Elenin, Terra e Sol. Desencadeou o terremoto no Japão. De março. Então, o que o Dr. Omer Bashish ele coloca no artigo é que existe uma relação entre esses alinhamentos e o desencadeamento de tremores de alta intensidade na Terra. Ele tem um site, vocês podem procurar o site dele. E ele tem vários artigos publicados. É uma pessoa extremamente inteligente. Esse aqui é o site dele, quem quiser localizar. No site dele tem várias informações. Então, aqui nós temos os artigos que ele publicou já. São diversos artigos em várias revistas científicas. Aqui nós temos também referência a patentes, né, que ele tem patentes registradas no nome dele. E parece haver uma relação desses tremores. Gostaria de enfatizar aqui também que no dia 10 de junho de ano 2011, o diretor da NASA, Charles Bolden, distribuiu para os funcionários da NASA esse vídeo. Vocês conseguem acessar esse vídeo nesse endereço, alertando os funcionários que devem ter um plano de emergência para os familiares. Eu quero colocar aqui também, nesse site aqui, que é o site do Instituto Americano que monitora os terremotos no mundo. E aqui nessa página nós temos a quantidade de tremores. Então, se vocês verificarem, no ano de 2010, os tremores com mais de 5 graus na escala Richter, nós temos aqui um aumento para o ano 2011. Esse ano, até a metade do ano, nós já tivemos quase a mesma quantidade de tremores que nós tivemos no ano passado inteiro. Tanto de 5 graus a 5.9, quanto de 6 graus a 6.9. Então, se continuar a mesma frequência de tremores, nós vamos ter até o fim do ano quase 80% a mais de tremores do que no ano passado. E os Estados Unidos, aqui no site, eles colocaram que pararam de monitorar os tremores abaixo de 4,5 a partir de 2009. Eu quero colocar também que aqui nesse site vocês têm acesso a todos os tremores que ocorreram de vários lugares, né? Bom, eu gostaria aqui de iniciar esse projeto para colocar informações em português a respeito desse assunto. Tem muita coisa sendo dita
e que Deus abençoe a todos vocês. Lucas capítulo 21, Jesus está pregando o sermão profético e ele fala no versículo 11 o seguinte: e haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Grandes sinais do céu. Ou seja, grandes sinais vindos do céu. Esse céu aí não é o trono de Deus, não é onde está, né? Céus aí é cosmo. Grandes sinais no cosmo, ou seja, no espaço, no universo. E Jesus continua sobre este assunto de sinais, grandes sinais, que é o tema da mensagem hoje, grandes sinais do céu. No versículos 25 e 26, Jesus esclarece ainda mais. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E os homens desfalecerão, algumas versões diz desmaiarão, de terror, e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Meu Senhor, essa palavra não é fácil, mas nós vamos hoje meditar sobre ela. Senhor, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor agora, pedir a graça, a sabedoria, a unção, ó Deus, não somente sobre mim que vou estar ministrando, mas sobre todos que estão ouvindo, para que o Senhor abra-lhes a compreensão, como também, ó Pai, a percepção, também daqueles que ouvirão por essas gravações. Pedimos-te isto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Jesus está falando aqui, quando ele fala dos sinais que haveriam, o capítulo 24 de Mateus, ele é mais completo, mas o capítulo 21 de Lucas, ele tem alguns detalhes que escapam no capítulo 24 de Mateus, e eu gostaria de usar, então, para uma breve meditação nesta noite, sobre esses acontecimentos que estão aí, diante de nós, que a gente tem visto na televisão e tudo mais, e que marcam a iminente volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a igreja. Quando Jesus vir para arrebatar a igreja, nós sabemos que ele não pisará na terra. Ele virá e parará nos ares, no cosmos. E nós é que subiremos para encontrar o Senhor nos ares. Os que morreram, e morreram santos, irrepreensíveis, preparados, etc., vão ressuscitar com corpos incorruptíveis. Nós, os que estivermos vivos, que formos participar, porque nem todo cristão vai participar do arrebatamento da igreja. Eu tenho insistido, mostrado isso em alguns lances aqui e ali. Quando eu falar sobre o arrebatamento da igreja, eu vou mostrar isso muito claramente nos textos bíblicos, mas aqueles que forem participar do arrebatamento serão transformados instantaneamente, seus corpos revestirão de imortalidade e subiremos os dois grupos, os ressurretos e os transformados, a encontrar o Senhor nos ares. Entretanto, essas coisas que aqui estão poderão ocorrer nos dias em que a igreja estiver na terra. Eu não sei se vão ocorrer. Eu espero até que a igreja já tenha sido tirada, já tenha sido levada. Mas algumas indicações que eu vou passar para os irmãos esta noite, parece estar dizendo que algumas dessas coisas vão acontecer enquanto nós aqui estivermos na terra. Por isso, é bom nós nos prepararmos e principalmente levar a vida espiritual a sério, levar a palavra de Deus a sério, a santificação a sério, porque sem ela, a santificação, ninguém verá o Senhor. É muito importante você e eu entendermos isto para que nós possamos nos preparar. Nós estamos, irmãos, vivendo crises que, quando eu ministrar sobre
os sinais que antecedem a volta de Jesus. Eu creio que vou repetir esse estudo que eu fiz, se eu não me engano, em 2008, lá na chácara, para um grupo de pastores. Nós estamos passando por uma série de crises, e uma delas que nós aqui no Brasil não sentimos muito de perto, é a crise na produção de alimentos. Tem decaído drasticamente a produção de alimentos no mundo. Órgãos da ONU, a FAO, que é um órgão, hoje ela está presidida por um brasileiro, acho que José Graziano, se eu não me engano, que é o presidente da FAO, que é um órgão que controla a produção e distribuição de alimentos no mundo. A FAO, a ONU, tem dito que a produção de alimentos está muito aquém da necessidade da população. Se todo mundo fizesse as 3 refeições que são necessárias e indicadas por dia, não teria alimentos para todo mundo. Antigamente tinha. Há décadas atrás, a produção de alimentos no mundo, o estoque era para 40 dias. Todo mundo comendo as 3 refeições diárias tinha estoque para 40 dias. Isso dito por um cientista. Mais recentemente passou para 4 dias. E atualmente o que se produz não dá se todos fossem comer as 3 refeições por dia. Por isso você e eu somos privilegiados em poder fazer 3 refeições, porque boa parte, 1/3 da população da Terra só faz uma refeição por dia. Não sei se você sabe disso. Tem mais de 1,5 bilhão de pessoas que têm menos de $1 para comer por dia. E o que se come com menos de $1? Nem banana não dá para comer hoje com menos de $1. E o dólar está aí, 1,50, 1,60, você pode calcular aí o que significa o valor que essas pessoas têm para comer num dia. Então a fome é uma realidade. Isso tem sido ocasionado por essas mudanças climáticas, enchentes, secas, pragas. Isso tem diminuído as safras. Há também uma situação muito triste de distribuição desses alimentos no mundo. Tem países que têm muito, outros não têm nada, como os países africanos. Quase lá as pessoas morrem de inanição, de fome. E para complicar ainda muito, está acontecendo um fenômeno muito estranho na Terra. As abelhas que participam com a sua polinização da produção de alimentos no mundo, elas estão desaparecendo e morrendo aos milhões. Milhões de abelhas, tanto que foi feito pela National Geographic e pela BBC documentários sobre isso, o desaparecimento e a morte súbita de abelhas, que examinada em laboratório, os cientistas não descobrem a causa. Não se sabe por que as abelhas estão morrendo. Não tem pesticida, não tem nada, simplesmente em 2 dias morrem milhões de abelhas, então desaparece sem deixar rastro. Não se sabe para onde vai, esses bichos. E elas são fundamentais para a produção de alimentos. Dos 170 alimentos básicos produzidos na Terra, 100 deles são polinizados pelas abelhas, principalmente as abelhas não domésticas, selvagens. Principalmente, 100 dos 170. Então, o mundo está caminhando para uma situação de agravamento de crise de alimentos. E a crise que está aí na ordem do dia, que todo mundo vê o dia inteiro, os noticiários falando, é a crise econômica, que começou em 2008, vem se agravando, ela não se resolveu, e agora, nesses últimos dias, nós vimos aí os Estados Unidos ficou desnudo diante do mundo inteiro, quando ficou-se sabendo que os Estados Unidos têm uma dívida de 14 trilhões e 700 bilhões. É trilhões de dólares. Trilhões, 14 trilhões e 700 bilhões de dólares. Ou seja, todo o PIB americano de um ano. Tudo que se produz nos Estados Unidos é para pagar dívida. E eles não vão pagar. Essa dívida não tem condições de ser paga. Tanto que não vão pagar, que a solução que o governo americano achou, qual foi? Elevar o teto da dívida, gastar mais do que um PIB. E o Congresso, depois de muita briga para cá, puxa para lá e puxa para cá, aprovaram lá a elevação do teto da dívida americana.
Ou seja, irmãos, os Estados Unidos não quebrou porque eles têm a fábrica, têm a máquina de fazer dólar. E o dólar é a moeda que o mundo inteiro tem que sustentar, porque é a moeda de câmbio no mundo inteiro. Então, essa crise agora afetando a Europa. A Europa, ela está esfacelando-se nesta área econômica. A Islândia, há meses atrás, há cerca de 4, 5 meses atrás, a Islândia praticamente declarou a sua falência como país, porque não teve recursos para socorrer os seus bancos. A União Europeia teve que socorrer os bancos da Islândia, porque o governo islandês não tinha recursos suficientes para a corrida bancária que se instalou. Então, a Islândia foi praticamente declarada falida. E nós estamos vendo agora, nesses últimos dias, além da Islândia que faliu, a Grécia. A Grécia, com todos aqueles tumultos que estão havendo, bilhões e bilhões sendo carreados dos governos europeus, como também de particulares, de bancos, de empresas particulares, principalmente bancos, socorrendo a Grécia, que deve mais do que tem e do que produz. E nós vimos também, há cerca de 2 meses atrás, Portugal. Portugal também está quebrado. É uma economia pequena, mas como país ele está quebrado. E agora a coisa se aponta para 2 países importantes na Europa, que é a Espanha e a Itália. A Espanha também está quebrada, tanto que o primeiro-ministro, Zapatero, se não me engano, ele não quer nem a reeleição dele, ele está abrindo mão desse, vai ter eleições lá, ele não se candidatou não. Eu acho que ele já quer sair fora desse negócio. Não sei se já reparou os cabelos do Barack Obama, era pretinho quando ele assumiu, já está ficando tudo nevado, está branqueando. Não sei se você reparou isso, preste atenção nas coisas. Eu acho que aqueles mais observadores já senta naquela cadeira que você vai ver como a coisa é terrível viver, uns governos. Governo desses países, o mais rico da Terra, que é os Estados Unidos, e agora a Espanha também, que o primeiro-ministro está abrindo mão da sua reeleição. Por quê? Porque a economia está praticamente quebrada. A Itália está entrando no mesmo rumo. Não sei se você tem acompanhado. Então, resultado, fazendo uma pincelada rápida, porque não é bem o ponto que eu quero abordar esta noite. Eu quero falar sobre os grandes sinais do céu. Mas a economia, irmãos, a União Europeia, ela está se desmantelando. E desses 27 países, parece que são 27 atualmente, 25 ou 27, vão sobrar 10. Que a Bíblia fala de 10 reinos que vão dar suporte ao anticristo que vem do antigo Império Romano ali na Europa. O Império Romano está principalmente localizado nos países hoje que formam a Europa. E quando eu falar da próxima ministração escatológica, quero ver se eu faço logo, sobre o anticristo, vou mostrar isso. É a base do governo dele, a restauração, essa União Europeia vem dar sustentação. Mas a União Europeia ela está se desmantelando, tanto que essa semana os países principais, que são a Alemanha e a França, o chanceler da Alemanha e o presidente da França se reuniram para criar uma espécie de um superministério e ministro da economia europeia. Olha para onde esse negócio... Às vezes as pessoas escutam a notícia, mas não param para analisar, mesmo porque a mídia, a grande mídia, principalmente, a grande mídia, ela é ardilosa. Ela lança uma notícia impactante e em seguida coloca o futebol do Corinthians. Porque aí o povo de Corinthians, o futebol, o campeonato, passa aquela notícia, dá a notícia, mas não deixa você pensar na notícia. Não deixa você parar para analisar, porque lança o futebol, e o futebol nesse país é uma coisa terrível, É tremendo. E eles estão querendo criar um superministério, um superministro que vai cuidar das finanças. Ela está esfacelando, desmantelando. Quando Deus falou sobre essa situação
numa profecia que Deus deu ao pastor David Wilker, recentemente falecido, cerca de 2 meses atrás ele faleceu. Em 1973, o Senhor disse que esta crise mundial que afetaria, ela vai começar na Europa e vai atingir o Japão e vai atingir em cheio os Estados Unidos, ou seja, os países ricos do mundo. Tanto que já se fala na ONU, já se discute uma moeda mundial. Não sei se você já viu essa notícia também, mas já se discute uma moeda. Por quê? Tanto o dólar está quebrado, como o euro também não se sustenta por causa da União Europeia, que está muito ruim nas economias dos países que a integram. Irmãos, o Senhor disse ao David Wilkerson, ele publicou isso num livro, essa profecia dele existe, eu tenho esse livro, inclusive tem na internet, vou colocar no meu site, no site da igreja, chama-se A Visão. Só tem em espanhol e em inglês, The Vision e La Vision. Eu tenho ele em espanhol, vou colocar nesse site, acessando, né, para que quem quiser possa ler, quem lê espanhol, né, vou colocar em espanhol, não em inglês. Mas ali o Senhor fala, inclusive, da queda do comunismo na Rússia, na antiga União Soviética. Isso em 73, ocorreu em 89, quando caiu o Muro de Berlim. As profecias que Deus deu a David Wilkerson estão se cumprindo e outras estão no futuro e num futuro próximo. E o Senhor disse que esta crise que começaria, que atingiria a Europa, que começaria praticamente na Europa e atingiria os países, o Japão, os Estados Unidos e o mundo inteiro, ela não teria mais solução. Ela iria assim subindo e descendo, até o aparecimento e a assunção do anticristo como governo mundial sobre a terra. Ele vai resolver esta situação. O anticristo, ele tem a sabedoria de Satanás. Ninguém vai ter a capacidade e a sabedoria deste homem. Tanto que a Bíblia diz em Apocalipse 13 que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta, que é o anticristo. Então nós estamos aí com toda essa situação, todo esse quadro aí que eu estou pintando para você, tem uma finalidade só. Se você ler capítulo 7 de Daniel, você vai ver que essa agitação, todos esses países que banhados pelo Mediterrâneo, estão em agitação, seja os países europeus, seja africanos. Ali no norte da África, estão com distúrbios violentos, derruba ditador, confusão de toda, estendendo já para a Ásia também, a Síria, Israel, o Egito, que está no norte da África, o Iêmen e todos aqueles países ali, todos banhados pelo Mediterrâneo, o grande mar, ou o mar grande, capítulo 7 de Daniel. E ali diz que esse reino final, da onde viria o anticristo, ele sai das águas agitadas do mar grande. E águas na Bíblia, capítulo 17 de Apocalipse, diz que águas são povos, multidões, nações e línguas, em agitação. Então esse caos todo, que está entrando e cada vez piorando mais, né, visa basicamente o aparecimento do anticristo. E ele vai aparecer depois que Israel for atacado. Tanto que agora o Egito está querendo romper as relações com Israel, por causa dessa confusão que houve essa semana passada agora lá, e estabelecer ali uma situação perigosíssima, né? Que Israel ele está cercado de inimigos por todos os lados. A Síria com esses problemas lá de tentando derrubar o Bashar al-Assad, que qualquer hora pode atacar Israel para desviar a atenção dos problemas. Porque se você quer unir os árabes, é convidá-los, vamos matar judeu. Todos eles estão de acordo nesse propósito. Eles largam qualquer coisa que estão fazendo, brigando entre eles, porque os árabes não se entendem entre si. Nenhum país árabe se entende, eles vivem brigando internamente, mas todos estão unidos num propósito único, porque isso faz parte do Corão. Isso faz parte do Corão. O Corão diz que não haverá, vamos dizer assim,
um novo céu, uma nova terra para os muçulmanos, enquanto existir o Estado de Israel, enquanto existir um judeu vivo na face da terra. O Corão diz isso. O Corão não é uma religião de paz. Não é uma religião de paz. Mas esse é um outro assunto que não vou entrar aqui, só dei um toquezinho para você aqui. Irmãos, tanto que Israel pela primeira vez fez exercícios militares agora, recentemente, prevendo uma invasão que viria de qualquer desses países, mas principalmente da Síria, do Líbano, do Irã e também até mesmo do Egito, onde participou pela primeira vez até o gabinete, ou seja, o governo, o executivo de Israel. Todos os 3 poderes foram parar lá dentro daqueles bunkers que existem em Jerusalém para as autoridades num caso de um ataque nuclear. Israel tem condições de sobreviver, Jerusalém, pelo menos o governo, se conseguir entrar naqueles bunkers, aqueles abrigos subterrâneos, e eles têm um sistema de comunicação que depois, vamos dizer assim, de explodir a bomba, eles têm condições de comunicar-se com os que estiverem vivos ali pelas cercanias, não é? E isto foi testado, inclusive, recentemente. Israel prepara-se para uma tragédia dessa, e nós sabemos que o anticristo, ele virá logo após esta terceira guerra. Lembrando-se que Israel tem mais de 300 bombas nucleares armadas e direcionadas para os seus principais inimigos. Israel não vai deixar barato esse ataque a Jerusalém e esse ataque contra as suas autoridades, irmãos. Ele vai bombardear os países árabes, principalmente os grandes produtores de petróleo, os postos petrolíferos, e você pode imaginar para onde vai o preço do petróleo no mundo, estourando esta terceira guerra mundial, que vai afetar, no sentido não de que todos os países serão envolvidos no conflito, mas afetará economicamente todos os países da Terra. Esse é um esboço assim rápido do que está acontecendo. Agora quero entrar naquilo que me propus a falar também sobre esses sinais, né, vindos do céu. Jesus falou aqui: e haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes, são sinais que estão aí diante de nós. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Ou seja, grandes sinais vindo do espaço, vindo do céu. E ele deixa bem claro no versículo 25 que haverá sinais no sol, haverá sinais na lua e haverá sinais nas estrelas. Quando ele fala, Jesus está falando de estrelas aqui, naturalmente não são as estrelas cientificamente colocadas, porque quando nós olhamos para a face do céu, nós aí vamos para um lugar, vamos dizer, para uma chácara aí onde não tem quase luz, e a gente vê aquele céu estrelado, a gente sabe, né, nós aprendemos lá na escola que aquelas estrelas que piscam são, na verdade, estrelas. Mas aquelas que não piscam, nós sabemos que são o quê? Planetas. Planetas, porque o planeta ele não tem luz, ele reflete a luz. Então a luz bate nele e permanece ali, a luz do Sol, né? Enquanto que as estrelas, por causa das explosões na sua crosta, as explosões, vamos dizer assim, estelares, elas então piscam, elas dão essa sensação de que estão piscando. Quando Jesus fala de estrela, ele está falando aqui do nosso sistema solar. E também das estrelas que nós conseguimos ver, porque elas são muito grandes, né? Muitas e muitas, milhares, centenas de milhares de vezes maior do que o nosso Sol. Por isso são vistas também a olhos nus. Ele diz que haveria sinal no Sol, haveria sinal na Lua e há sinal nas estrelas. Mas ele fala uma coisa aqui terrível. E sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Nós sabemos que o mar, quem controla as marés é a lua. A lua controla as marés. Então, na medida em que a terra se aproxima, a lua se aproxima da terra, no seu movimento que ela faz em torno da terra, né, ela tem a maré alta e a maré baixa. Agora quero falar para os irmãos acerca de um cometa
que está aí na ordem do dia. Um cometa chamado Elenin. Esse cometa Elenin, ele foi descoberto por um astrônomo russo chamado Leonid Elenin. Leonid Elenin descobriu esse cometa no dia 10 de dezembro do ano passado, de 2010, que leva o nome dele. Esse cometa, ele foi descoberto por Leonid Elenin, e desde então ele vem sendo exaustivamente estudado. E ao mesmo tempo, as informações sobre esse cometa pela NASA, elas têm sido muito, vamos dizer assim, muito restringidas. Muito restringidas. E ao mesmo tempo, alguns outros astrônomos, astrofísicos, né, e outros geofísicos, eles têm estudado esse cometa e têm trazido algumas informações que deixam quem está interessado neste assunto e tem buscado na internet, tem ficado preocupado. Então, eu vou passar algumas coisas aqui, irmãos, que levei dias estudando esse assunto, né, semanas pesquisando. A Elizabeth sabe, ficava horas ali no computador dando olhada, lendo, procurando, e infelizmente não falo inglês, não leio inglês, o meu inglês é muito rudimentar, um pouco em espanhol, um pouco em português. As informações que você vai achar na internet, elas são, vai desde um extremo de uma negativa, dizendo, não se preocupe, isso aí não é nada, passa por lá e não vai dar nada em coisa nenhuma. Há um outro extremo, que é de tragédia, disso, daquilo outro, aí entra aqueles sites que divulgam informações de extraterrestres, e aí já começa a botar um monte de coisa no meio, começa a bagunçar, fica difícil separar o que é bom daquilo que não é, aquilo que serve daquilo que não serve, e até mesmo daquilo que é científico e daquilo que não é científico. E a ciência, a NASA, ela não vai divulgar. O governo americano, a NASA é uma agência americana, né, que cuida do espaço, né, que monitora tudo isso aí. Ela não vai divulgar. Você pode ter certeza que ela não vai divulgar, o governo americano não vai divulgar, e governo nenhum também do mundo vai divulgar a verdade sobre isso. Por quê? É uma razão até muito lógica e reconhecida. Porque se realmente for alguma coisa assustadora, né, vai desequilibrar a psique, vai dar uma histeria coletiva, as pessoas não vão trabalhar, não vão produzir, vão sair fazendo loucura por aí, pegando os seus recursos e dissipando, né? Gente de todo jeito. Aliás, já tem coisas que você encontra na internet, assim, propondo esse tipo de coisa. Então, é difícil da gente separar uma coisa da outra. Eu quero passar para você coisas mais sérias que eu consegui filtrar isso aí. Mas pode ser, irmãos, que isso venha acontecer, como pode também não acontecer. Oxalá, eu espero em Deus até que não aconteça, porque está em cima do laço. Ou seja, está em cima do tempo para nós aqui. Mais 21 dias. Tinha um irmão que estava olhando para cima e de repente ele olhou para mim. Daqui a 21 dias. Mas eu quero fazer um relato sério. Irmãos, hoje de manhã eu mostrei um vídeo de alguém que parece ser sério e que consegue fazer pesquisas nesse site, lê bem inglês, conhece bem, sabe fazer as coisas. E ele fez uma série de vídeos, que pelo menos tem 15 vídeos, mas os vídeos vão de 10 a 15 minutos cada um. Então dá muitas horas de vídeos para você ver, muita informação, muita coisa. Fica difícil de filtrar, né, para você trazer alguma coisa ali. Por isso que eu quero fazer um resumo do que está acontecendo. Este cometa Elenin, ele é um cometa, ele está vindo. Né? Ele está vindo, e ele entrou no sistema solar
há um cientista, um geofísico e astrônomo, Dr. Mansour Omer Bashish. Esse Dr. Omer Bashish é uma capacidade. Esse homem, ele tem um site, e esse estudo científico que ele realizou está postado no site da Universidade Cornell, nos Estados Unidos. Universidade muito séria. Está lá no site deles. E ali nesse estudo que ele realizou, são estudos geofísicos, e inclusive com grandes cálculos de matemática, uma série de coisas. E ele faz algumas afirmações muito interessantes em relação ao cometa Elenin. Ele fez pesquisas da influência desse cometa sobre os terremotos que estão acontecendo, estão aumentando em volume, em quantidade e em intensidade. E ele relaciona uma coisa com a outra, uma coisa com a outra. Esse estudo, a NASA, ela não confirma e não desmente. Ela diz que não tem, que as coisas não são assim, mas não toca na parte do estudo, da parte científica do estudo, simplesmente deixa de lado. E a comunidade científica também não contesta esse estudo. Até hoje esse estudo não foi contestado, no sentido de alguém chegar e mostrar, isso aqui está errado, por isso, que aquilo outro. Porque é um estudo muito bem feito, muito bem estruturado, e é uma coisa que preocupa. Esse cometa, ele tem influenciado os terremotos na Terra, segundo o Dr. Omer Bashish, já desde 1960, mas ele era desconhecido. Ele só veio a ser conhecido agora, dia 10 de dezembro do ano passado. Ele está no sistema solar e ele vem fora, ele é de fora do sistema solar. Mas ele entrou no sistema solar, e os cálculos preliminares dos cientistas, a partir de dezembro do ano passado, é de que ele alcançaria até a órbita de Júpiter, ele viria até Júpiter, com a possibilidade de ir um pouco mais adiante. Mas agora refizeram os cálculos, o Dr. Omer Bashish e outros refizeram os cálculos, a NASA também, e descobriu-se que a órbita dele, ele tem a mesma órbita dos planetas, ele orbita na mesma altura dos planetas, porque, não sei se você sabe, os planetas todos orbitam o Sol. Orbitam o Sol, e a eclíptica, que é a altura desta órbita, se você olhar a órbita, você vê um disco assim. Lembra do long play? Vou tentar fazer assim mais claro para você. Lembra de um disco long play? Você olha assim, aí aqui orbita a Terra, aqui orbita Marte, aqui orbita tal. Saturno, Netuno, etc. Agora você pega o LP e vê ele de lado assim. Você vê ele fininho, não é verdade? Essa chama eclíptica. Bom, a órbita deles são todas nessas. Todos os cometas, eles entram, mas eles passam para cima, voltam, eles entram e saem dessa, vamos dizer assim, de você olhar o LP de lado, assim. Mas esse não, esse ele está dentro. Ele está dentro dessa, vamos dizer, dessa órbita, ele não oscila, ele é de baixa oscilação, praticamente. Isso tem consequências sérias. Ele não vai se chocar com a Terra. A órbita dele não choca-se com a Terra. Ele vai passar daqui a 21 dias, no dia 11 de setembro, logo 11 de setembro, quando vai estar comemorando 10 anos dos atentados terroristas nos Estados Unidos. No dia 10, 11, 12 de setembro, mas principalmente dia 11, ele vai chegar mais perto do Sol. Porque a princípio pensava que a órbita dele vinha até o grande planeta Saturno, que é o maior planeta do sistema solar, que é aquele que chupa cometa, né, para não deixar bater na Terra. Lembre-se daqui, está escrito no livro dos Salmos: ao Senhor Deus pertence os escudos da Terra. Deus ele criou o sistema solar bem ajustadinho, né, e uma das coisas ele fez é isto. Bom,
Pensou-se que ele ia até a órbita de Saturno, mas agora descobriu que ele vai até a órbita do planeta mais próximo do Sol, que é Mercúrio. Portanto, ele passará pela Terra, porque a órbita da Terra, em torno do Sol, ela é, Mercúrio é o mais próximo, depois tem Vênus, a órbita da Terra é a terceira, depois Marte, o quarto. São os pequenos planetas, depois aí tem um espaço enorme, onde tem muito detrito, muito meteorito, e depois começam as órbitas dos grandes planetas, como Saturno, Netuno e outros, Plutão. Plutão acho que deixou de ser planeta, né? Agora virou uma outra coisa aí. Mas eu tive que estudar, irmãos, bastante para poder fazer esse resumo, para te poupar desses vídeos, porque senão fica difícil de entender esse negócio. Mas então ele vai chegar até a órbita pertinho do Sol, né? A órbita que eu falei, Mercúrio, que é o primeiro planeta. Ele vai chegar pertinho de Mercúrio. Que dia que ele vai chegar pertinho de Mercúrio? Dia 10 de setembro agora, 2011. O que vai acontecer? Vocês sabem que um cometa, ele é formado, o núcleo dele é de gelo, e na medida em que ele vai se aproximando do Sol, ele fica meio instável. Além de ficar instável, ele pode explodir, lançar pedaços para tudo quanto é lugar, como ele pode também, o Sol vai derretendo aqueles núcleos, vai formando cada vez aquela cauda maior. A cauda dele já está em 200 mil quilômetros. 200 mil quilômetros. Ele tem um núcleo de entre 3 e 5 quilômetros, núcleo rochoso, sólido. Depois forma a coma, e depois a cauda. É o núcleo, coma, cauda. A coma é toda aquela parte de gás, onde torna o cometa brilhante. A cauda, aquele rabo que ele tem, né, que se vê, essa tem 200 mil quilômetros. Bom, ali na coma e na cauda ficam os detritos, principalmente quando ele vai chegando perto do Sol. Os ventos solares são muito violentos. Quanto mais perto do Sol, pior. Né? Então ele tem uma órbita que ele vai chegar bem perto do Sol. Para você ter ideia de como ele vai chegar perto do Sol, os astrônomos eles têm várias medições. Tem o ano-luz, que é a velocidade que a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, a luz viaja num ano. No ano civil nosso, 365 dias. A velocidade, agora se calcula quantos segundos tem em 365 dias, e você pode então multiplicar por 300 mil quilômetros por segundo, você vai descobrir. Então, se você conseguir achar tanto zero assim, né, você vai achar lá quantos trilhões, quatrilhões, quinquilhões, nem sei como que se pronuncia isso, de quilômetros. Então, fala-se em ano-luz. Mas existe uma outra medida mais fácil, mais para espaços menores, que se usa no sistema solar. Chama-se medida unidade astronômica. Uma unidade astronômica são 150 milhões de quilômetros. É a distância aproximada da Terra ao Sol, do Sol na Terra. Dá 150 milhões. Dá um pouco mais de 150, acho que 152, 158. Mas convencionou-se estabelecer uma unidade astronômica em 150 milhões de quilômetros. Pois bem, esse cometa, ele vai passar a 0,482 unidade astronômica, menos da metade de uma unidade astronômica. Ele vai passar a cerca de 35 milhões de quilômetros da Terra. Poxa, pastor, graças a Deus, vai ficar lá bem longe, né? Vai mesmo, mas em termos de medida astronômica, isso não é nada, vai passar raspando. É menos de uma unidade, menos de meia unidade.
É 0,48 e alguma coisa ali. Né? Isso dá 35 milhões de quilômetros. Mas aí o problema não é tanto esse, irmãos. O problema é que na medida em que ele se aproxima do Sol, ele vai alinhar-se, e aí é que estão os problemas. Ele vai alinhar-se, o cometa Elenin, com o Sol e com a Terra. Principalmente Sol, Elenin e Terra. Então os detritos que tem na cauda dele, açoitado pelos ventos solares, pode atingir a Terra. Ou pode vir, e vai passar, vai vir por cima da Terra. A Terra vai entrar nesta área de detritos na sua órbita. Vamos dizer assim. E aí nós poderemos ter as chamadas estrelas candentes, né, que a gente vê aí, etc. e tal. Mas a coisa pode ser mais do que uma chuva de estrelas candentes, né, que cai. A atmosfera da Terra, ela queima. Não sei se você sabe, qualquer rocha que se aproximar, ela aquece de uma tal maneira, explode e destrói, ela pulveriza. São os escudos da Terra. Por isso que a Terra é protegida. Mas essa coisa que preocupa. Essa possibilidade é que preocupa, porque vai haver um alinhamento. Bom, preocupa por causa desse lixo e preocupa por uma outra razão. O Dr. Omer Bashish, ele realizou uma série de cálculos e pesquisas. Essas pesquisas não foram contestadas até hoje por ninguém, e menos ainda pela NASA, de que toda vez que ocorre o alinhamento desse planeta, desse cometa, com a Terra e o Sol, ocorrem terremotos na Terra. São os terremotos de 6 pontos para cima que têm ocorrido. Então veja, irmãos, por exemplo, isso aqui já está comprovado, está no site, essa parte isso aqui que eu estou resumindo, é aquilo que eu iria passar para os irmãos, mas a coisa lá fica meio difícil de pegar, então eu resolvi passar uma outra coisa e deixar essa aqui, que eu vou botar no vídeo, eu vou botar esses 2 vídeos no DVD. No DVD eu vou incluir esse DVD, essa matéria. No dia 27 de fevereiro de 2010, houve o alinhamento entre o cometa Elenin, o Sol e a Terra, e naquele dia ocorreu o terremoto no Chile, de 8,8 graus. Aquele terremoto terrível que aconteceu no começo do ano passado no Chile. Matou gente, destruiu, quase acabou lá nas cordilheiras e tal. Inclusive um tsunami no Pacífico. Segundo dados da própria NASA, naquele dia o Elenin estava a uma distância de 6,03 unidade astronômica da Terra. Ele estava a 6,03. No dia 3 de setembro de 2010, eu vou citar só esses últimos terremotos, porque o site ele apresenta vários ali para encurtar o tempo. No dia 3 de setembro de 2010, o Elenin se alinhou novamente com o Sol e com a Terra a uma distância de 6,26 unidades astronômicas. Ele estava bem longe da Terra, né? Naquele dia houve um terremoto de magnitude 7,1 na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. Arrasou essa cidade. Christchurch é Igreja de Cristo, né? Arrasou. Se lembra desse terremoto, né? Arrasou aquela cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. Ele estava alinhado com o Sol e com a Terra, 7,1. E no dia 11 de março de 2011, deste ano, né, houve então um grande terremoto no Japão, com aquela tsunami que, inclusive, não sei se você sabe, a tsunami ela rebaixou o terreno do Japão em 50 centímetros.
Ela afetou, inclusive, a rotação da Terra também em pequenos graus. Mas esse terremoto no Japão, naquele dia, e desde no dia 11 e até o dia 15 de março, o El Niño esteve alinhado novamente com o Sol e com a Terra a uma distância de 2,14 unidades astronômicas. Então, não sei se você se lembra, aquele terremoto no Japão atingiu 9 graus na escala Richter. E logo depois vieram outros, menores, porque ele permaneceu alinhado no dia 11, quando houve o maior, até o dia 15. Ele permaneceu alinhado. Esses dias atrás, essa semana, teve vários terremotos de 6 em algum ponto, aqui, acolá, vários lugares aí. Ele estava alinhado também. E ele vai estar alinhado com o Sol e a Terra, justamente no dia 11 de setembro, a uma distância de menos de meia unidade astronômica. É aí que a coisa pode pegar. Né? E a NASA diz que não tem perigo nenhum, mas não desmente esses estudos feitos por este homem e outros astrônomos e outros astrofísicos. Esse camarada aqui, esse Dr. Omebashishi, ele é um geofísico. Além de astrônomo, ele é geofísico também. Né? Então, é um negócio preocupante, irmãos, olhando assim. Por quê? Porque a gente sabe que a NASA não pode dizer as coisas, porque o governo americano não permite e nem deve mesmo dizer, senão vira um caos. Mas, por outro lado, ela diz que não tem risco nenhum. Afinal de contas, ele tem uma massa muito pequena. O núcleo dele é muito pequeno para afetar a Terra, que vai passar aí e tal, vai dar para dar uma olhadinha nele, vai embora e bau, não tem nenhum problema. Oxalá queira Deus que seja assim. Mas vai ser 2 dias ou 2 períodos, e você pode notar que os terremotos estão se intensificando, porque vira e mexe ele alinha. Tem, nesses dados do site lá tem, os alinhamentos dele. E ele está sendo um dos cometas mais estudados pela NASA. Mas a NASA não divulga as coisas. Estuda, mas não divulga. E eu dou razão à NASA e ao governo americano. Não pode divulgar mesmo. Mas, por outro lado, né, nós também temos que ficar meio acordado para esse negócio ali. Né? Irmãos, no dia 10 de junho, presta atenção, pouco mais de 2 meses atrás, o diretor da NASA, Charles Boldt Jr., ele postou no site da NASA um vídeo em que ele orienta os funcionários da NASA a preparar as suas famílias para catástrofes que viriam, inclusive orientando a estocar alimentos, saber como se chega aos abrigos subterrâneos rapidamente, até mesmo aqueles que têm familiares que precisam de cuidados especiais, como levá-los, essa coisada toda. E esse site, essa informação direcionada aos funcionários da NASA estava na área privativa, mas vazou de lá para a internet. Você pode pegar. Né? Tem esse vídeo que eu não vou passar, mas vai constar do DVD, tem ele, inclusive, falando. Tem até legendado. Não está nesse, mas está num outro, tem ele legendado o que ele diz. Então, são as coisas que preocupam a gente. Um diretor da NASA orientar os seus funcionários. Agora, veja bem, em 2009, consta do meu site e do site da igreja, Deus falou com David Wilkerson e orientou, inclusive, a dizer isto, que nós deveríamos estocar alimentos para pelo menos 30 dias. Alimentos, materiais de limpeza, essas coisas, etc. Porque viriam catástrofes, viriam dificuldades. Eu falei isso aqui na igreja já várias vezes, deixei lá no meu site, no site da igreja. Tal. Deus está falando, David Wilkerson morreu, mas está aí a informação. Então, eu acho que não custa a gente ser prevenido, né? Porque o ditado popular diz que
Como é que é? O prevenido vive até hoje, né? O prevenido vive até hoje. Nós temos que, então, começar a ficar esperto nesse negócio ali. Eu quero... tem uma outra coisa ainda em relação a este bendito desse cometa Elenin. Num dos estudos do Dr. Omer Bashish, nesses estudos do Dr. Omer Bashish, um mais recente que ele fez agora, acho que dia 3 de agosto, postou também, ele descobriu que esse cometa, ele tem uma composição na sua coma, que é aquela parte gasosa, que ele tem uma composição química de cianeto de hidrogênio, que é um gás tóxico e mortal para o ser humano, que quando misturado com água, olha bem, quando misturado com água, ele se torna o ácido cianídrico, que foi usado na Primeira Guerra Mundial. Sabe que a Primeira Guerra usou gás tóxico para matar os soldados adversários, a Alemanha usou, e também é usado pelo governo americano nas câmeras de gás, por isso é que pinga, sobra aquele vapor, e aquele vapor mata o condenado à morte ali. Ele, quando mistura com a água, ele se torna ácido cianídrico. Esse cometa, ele solta na sua composição ácido cianeto de hidrogênio, que misturado com a água, cria-se o ácido cianídrico, que é essa coisa tóxica. Então, esses resíduos, se vierem para a Terra, pode causar estragos caindo na água. Pastor, tem alguma base bíblica para isso? Tem. Apocalipse 8, as trombetas. Apocalipse 8, versículo 10 e 11, diz assim: o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Presta atenção. Além dessa composição, o Dr. Omer Bashish, ele diz que esse cometa tem esta capacidade de tornar a água também amarga. Ele não está falando, ele não é crente, irmãos. Ele não está falando de Bíblia, ele está falando de ciência. Nós é que estamos fazendo aqui uma aplicação. Então, mais uma razão para ficarmos espertos com isso tudo ali. Eu quero passar um vídeo que esse dono do site que está publicando isso, que isso aí está em vários sites, mas esse rapaz, eu creio que é um rapaz porque ele tem uma voz assim, que dá a impressão de ser uma pessoa jovem ainda, e ele está publicando uma série de vídeos, são 15 ao todo, e ele postou um ontem, ele fez um ontem que eu vi hoje. Então eu achei, por isso que eu troquei um pelo outro, vou passar agora algumas perguntas que ele faz. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por que está acontecendo isso? Por quê? Por quê? Por quê? Porque esse é o último dos vídeos que ele faz, dos 15. Então quem viu os 14 anteriores já entende o porquê de tanta pergunta dele. É claro que tem umas perguntas que ele faz ali que para mim não tem nada a ver. Por exemplo, quando ele pergunta lá, por que o príncipe, esse que casou agora aí, né? William casou assim, o outro lá do Mônaco resolveu casar, que ele estava encalhado lá há anos, né? Não casava, de repente resolveu casar. O outro também. Então ele faz uma pergunta assim, como que insinuando, parece que estão sabendo de coisa. Eu acho que estavam apaixonados, acho que é por isso, né? Então tem perguntas aí que não tem nada a ver. Então eu vou até esse ponto. Aí quando chegar nesse ponto eu vou pedir para parar o vídeo, porque eu vou botar ele inteiro lá
no nosso DVD, mas tem umas partes ali que, na parte final, que eu acho que não tem nada a ver. Então preste atenção agora, vamos desligar a luz aqui, para projetar aqui para os irmãos. Ele faz algumas perguntas e mostra algumas matérias interessantes. Vamos acompanhar. Eu não sei quem é essa pessoa, viu? Só entro no site dele. Elenin. Por que o número de terremotos de grande intensidade tem aumentado vertiginosamente nos últimos anos, sendo que neste ano, 2011, está havendo um aumento de 100% com relação ao ano passado? Então aqui nós podemos ver que até metade do ano nós tivemos 140 terremotos, e no ano passado inteiro 151. E aqui até esse de 6 a 6.9 na escala Richter, de 5 a 5.9 na escala Richter, nós também tivemos até a metade do ano 1.700 terremotos, e o ano passado inteiro 1.900, sendo que é esperado, essa é uma estimativa desde 1900, foi feito para ver qual é a quantidade de terremotos que atinge anualmente, né, em média. Então nós temos de 6 a 6.9, 134 é o esperado pelo Centro Americano que monitora os terremotos. E nós tivemos já 140, mais do que o esperado para o ano inteiro, nós tivemos até metade do ano. Com relação aos terremotos de 5 até 5.9, é esperado um ano inteiro 1.300 terremotos. O ano passado inteiro, nós tivemos, até metade desse ano, nós tivemos já 1.700, mais do que o esperado para o ano inteiro. Então nós vamos ter mais do que o dobro. E por que os Estados Unidos parou de monitorar os terremotos abaixo de 4,5 graus na escala Richter desde 2009? Aqui nós temos os terremotos que ocorreram nos últimos dias, dia 17, 6.2, dia 19, 6.3 e 6.2, no dia 20, 7.1 e 7 graus na escala Richter. 5 terremotos fortes em 4 dias. Por que os alinhamentos com o Elenin desencadeiam terremotos de grande intensidade? Em alinhamentos astronômicos como causa de terremotos mais de 6 graus na escala Richter. Então aqui nós temos o cometa Elenin participando de vários alinhamentos, ocasionando vários terremotos. Novamente. E aqui os terremotos com mais de 8 graus na escala Richter, o Elenin também participando de terremotos. Entre eles o Japão e do Chile. Porque a sua órbita foi tão difícil de ser determinada. Então aqui, quando foi verificado, o astrônomo imaginava que era um cometa de período curto, com uma órbita de período curto, até 200 anos. Mas depois ele recebeu uma mensagem avisando que seria um cometa de período curto. Aliás, ele nem pensava que era um cometa de longo período, e depois foi verificado que ele é de período curto. Aqui nós temos dados do cometa Elenin, mostrando que haviam duas previsões para ele chegar próximo ao Sol só em 2012, em agosto de 2012, perto do Sol. Nós sabemos que ele vai chegar perto do Sol agora em setembro de 2011. Então aqui era esperado que o cometa Elenin tivesse, depois de 7 dias, já sido descoberta a sua órbita. Então, mesmo depois de 7 dias de observações, a órbita não era clara. Isso, na memória do astrônomo Leonid Elenin, nunca aconteceu. Aqui nós temos eles no dia 19 de dezembro dizendo que a órbita do cometa Elenin não vai ser mais em Júpiter, que eles imaginavam que ia chegar até Júpiter e ir embora, mas ele vai vir até Mercúrio. Mas o Leonid Elenin diz que, como a órbita dele vai passar pela órbita da Terra, qualquer coisa pode ser esperada, são as palavras dele. Aqui, no dia 25 de dezembro,
a órbita, depois de 2 semanas, ainda não está totalmente feita. Aqui eles imaginavam que a excentricidade seria 1, então uma parábola, né? Aqui no dia 5 de janeiro, eles veem que a órbita ainda não está completamente clara, mesmo no dia 5 de janeiro. Então, aqui no dia 11 de janeiro, eles verificam que é um cometa com órbita hiperbólica. Então, um cometa que viria e não voltaria mais. Aqui no dia 11 de fevereiro, eles verificando a órbita e calculando a órbita do cometa Elenin. Aqui nós podemos ver o cometa Elenin e a variação da órbita dele, passando quando ele passa pelos planetas massivos do Sistema Solar em 2004, principalmente Júpiter, ele começa a diminuir a excentricidade dele. Então ele deixa de ser um cometa que vem e passa uma vez só para ser um cometa que de longo período, mas que retorna à Terra depois de 12 a 15 mil anos. Segundo Leonid Elenin, nessa divulgação, dia 10 de junho, ele imagina que ele tem um período de 15 mil anos. Por que sua órbita se diferencia tanto da órbita dos outros cometas? Então nós vemos aqui que ele ocupa o 9º lugar em inclinação com a eclíptica. O plano dele é quase o mesmo que o plano da eclíptica. E se nós colocarmos ele, o valor da proximidade da órbita dele com a órbita da Terra, nós vamos ver que ele é o único cometa dos 3.098 que já passaram pela história da humanidade, já foram catalogados. Ele é o único, é o primeiro que tem a órbita mais próxima da Terra, da órbita da Terra, com a menor inclinação, quando nós juntamos essas duas variáveis. Porque, sendo um cometa tão especial quanto a sua órbita, a NASA insiste em dizer que é um cometinha insignificante, que é comum. Porque a NASA, alegando ser um cometinha insignificante, está apontando para ele todos os seus telescópios e instrumentos, tanto na Terra quanto no espaço. Então aqui nós vemos a NASA apontando o coronágrafo espacial SOHO e estéreo. Aqui nós vemos o radiotelescópio, o maior radiotelescópio do mundo, que é em Arecibo, apontando para o Elenin. Aqui nós vemos o SOHO estéreo behind, estéreo B, apontando para o Elenin. Aqui nós vemos a equipe do ZEC, que faz o acompanhamento com esse estéreo, e eles estão solicitando uma mudança na direção do telescópio espacial. Então ele teria que movimentar, fazer um giro de 135 graus, 2 horas por dia. Aqui a primeira imagem espacial do cometa Elenin, tem um pontinho aqui. Aqui é o telescópio James Clerk Maxwell, que viu que tem cianeto de hidrogênio no Elenin, também é um outro telescópio importante na Terra. Aqui, além dos telescópios espaciais estéreo, o JCMT, que é o maior telescópio submilímetro do mundo, então ele também apontando para o Elenin. Aqui 2 sondas espaciais apontando para o Elenin, a Venus Express e a Messenger, também solicitando. E o Elenin, o próprio Leonid Elenin, dizendo que está atraindo cada vez mais interesse da comunidade científica internacional. Porque a NASA desligou o telescópio espacial WISE. Esse telescópio espacial foi lançado em 2009, recente, e é para detectar anãs marrons, é especialista em detectar brown dwarf e cometa e asteroide em rotas de colisão com a Terra. Isso aqui é uma imagem que ele fez com as Pleiades. Aqui reportagem dizendo, né, que ele vai entrar em hibernação, ou entrou em hibernação, não vai. Porque a NASA adiou a divulgação dos dados, eles já coletaram dados desse telescópio WISE e não divulgaram, era para divulgar agora na primavera de 2011, vão divulgar só em 2012. Porque o vídeo que foi divulgado, está no site da NASA, não aparece o cometa Elenin. Aqui nós podemos ver em preto o cinturão de asteroides, os planetas em azul com essas órbitas pontilhadas aqui é a órbita de Júpiter, e era para ele já estar nessa região aqui, o cometa Elenin. Ele não se encontra nessa região, no dia 11 de agosto, não se encontra nessa região.
Aqui, porque em junho de 2011 a NASA divulgou aos seus funcionários uma mensagem de preparação para eventuais situações catastróficas, orientando os familiares a armazenar água, comida, remédios e cuidados para quem tem necessidades especiais. Porque Robert Kiyosaki, amigo de Donald Trump e um dos escritores e estrategistas financeiros mais respeitados do mundo, divulgou um vídeo recentemente esse ano aconselhando as pessoas a se prepararem para uma crise sem precedentes, armazenando água, comida e armas de fogo. Aqui está ele, Robert Kiyosaki, do lado do Donald Trump. Aqui são os livros dele, a história dele. Ele ficou com os livros dele, 3 livros dele entre os 10 maiores best-sellers dos Estados Unidos, em 3 maiores jornais dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, a Rússia e vários países do mundo estão gastando trilhões de dólares construindo abrigos subterrâneos. Porque a FEMA, o órgão semelhante à Defesa Civil nos Estados Unidos, encomendou a compra de centenas de milhares de caixões impermeáveis. Porque a NASA desmantelou o programa de ônibus espacial sem ter ainda um substituto para ele, mesmo sendo criticada severamente por parlamentares americanos por necessitarem de carona para ir ao espaço. Então aqui nós temos uma reunião no parlamento americano e o presidente da comissão, o republicano Ralph Hall, chamando a atenção do Bolden, por que ele não anunciou um veículo que os Estados Unidos trabalharão, né, um veículo de lançamento ainda. Por que a Alemanha desligou várias de suas centrais nucleares? Por que estão empurrando a crise financeira com a barriga sem tomar medidas efetivas para solucionar, apenas imprimindo mais dinheiro e aumentando o endividamento? Por que os Estados Unidos e a OTAN estão fazendo o mundo de gato-sapato e a Rússia e a China estão calados? Por que Bill Gates, Warren Buffett e outros bilionários se propuseram a doar metade da sua fortuna? Mas algumas perguntas, ou a maior parte dessas perguntas, desses porquês aí, não tem resposta. São perguntas inteligentes desse autor do site, que desperta, gente, o porquê de estar acontecendo essas coisas e não ter, assim, uma divulgação, alguma coisa mais própria ou apropriada para esclarecer. Queria que você abrisse agora a sua Bíblia para encerrar. Eu quero fazer uma breve meditação, muito breve, porque o meu tempo já está esgotado, em Malaquias capítulo 3, só para nós encerrarmos. Malaquias 3, versículos 16, 17 e 18 e os primeiros versículos do capítulo 4. Diz assim: Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular, naquele dia que preparei. Esse dia aqui é o dia do juízo, o dia do julgamento do pecado sobre a terra, esse período que virá aí. Poupá-los-ei, diz Deus, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Irmãos, eu quero encerrar fazendo um breve comentário sobre isso. Deus, ele tem um memorial, ele está ouvindo o que as pessoas falam,
principalmente o que os santos, aqueles que temem. E Deus diz que nesses últimos dias, que é esta geração que nós estamos vivendo, nós somos as pessoas desta profecia, que Ele faria a diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. E que o mundo iria ver essa diferença, que Ele iria fazer. O Salmo 91 diz que o Senhor, Ele tem anjos, e que Ele dará ordem aos seus anjos acerca de nós. Ele tem bilhões de anjos para guardar aqueles que são deles. Estarei com eles na angústia, livrá-los-ei e os honrarei. Estarei com eles na angústia, não tira da angústia, mas vai estar dando proteção. Nós temos esta promessa e Deus não falha com a sua palavra. Pode passar o céu, a terra, mas a palavra de Deus não passa mesmo, porque Ele é poderoso para cumpri-la. E Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Por isso não precisamos ficar temerosos. Tem 365 não temas na Bíblia, um para cada dia. Tem um para o dia 15, para o dia 11, né? 11 de setembro agora, e tem outro para o dia 16 de outubro, que é o dia que ele vai passar mais próximo da Terra. 11 de setembro ele passa mais próximo do Sol. 16 de outubro, 56 dias, daqui a 56 dias, ele vai passar mais próximo da Terra. E daí ele vai se afastando de nós. Mas então as coisas podem acontecer. Mas a Bíblia diz no Salmo 46, vamos ler o Salmo 46? Se você puder, pode até, não está com o texto lá. Vamos abrir aqui o Salmo 46, está me vindo à memória aqui. Esse salmo é muito importante, ele não é poético, ele é profético. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Deus a ajudará desde o romper da alva. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Então não precisamos ter medo, não. O que nós devemos fazer é estar preparados. Quando você vir essas coisas, se é que elas vão acontecer, eu não sei, espero que não aconteça. Se não acontecer, irmãos, eu vou ficar muito feliz, muito mais se acontecer. Se acontecer, claro, nós não queremos ver essas coisas, mas eu vou dizer, é o meu Deus agindo. Não é, Ele controla os helenins da vida, não tem nada que não esteja fora do controle de Deus. Ele disse ao pastor David Wilk, quando terminou aquela mensagem terrível, daquela visão que ele deu a ele disse 7 palavras, diz, Deus tem tudo debaixo do seu controle. Diga assim, Deus tem tudo debaixo do seu controle. O Senhor encerrou a revelação com esta frase e disse para dizer à igreja, até o diabo está debaixo do controle de Deus, nada escapa. Então é Deus quem controla a história, é Deus que controla todas as coisas. Por isso que nós temos que estar santos e irrepreensíveis. Vida cristã não é vida frouxa não, irmãos. É coisa séria, é vida de santidade, é vida de compromisso. Se você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você, inclusive de te proteger e te guardar. Mas é individual. Vale para os pequenininhos. Mas para os marmanjinhos já cada um por si.
Preste atenção nisso. O que diz o Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, contemplarás e verás a recompensa de quem? Dos ímpios. O Senhor tem dito que nós devemos decorar o Salmo 91 mais do que na nossa mente, é no nosso espírito, porque Ele vai cumprir o Salmo 91 na vida dos seus. E Ele fará a diferença nesse tempo, irmãos. Esta profecia de Malaquias é para esses dias. Por isso é que Jesus fala, os homens vão desmaiar de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes dos céus, do cosmos, serão abalados. As coisas vão mudar. Agora, ou daqui mais um tempo para frente, ou quando Jesus voltar, ou na grande tribulação, eu não sei. Mas essa palavra vai se cumprir. Saiu da boca de Jesus, ela se cumprirá. Se vamos estar aqui para vê-la literalmente cumprir ou não, é um outro problema, mas que ela se cumprirá, se cumprirá. Mas se ela se cumprir diante dos nossos olhos, aleluia. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Não vai faltar a presença dEle, a proteção dEle. Um anjo só basta. Cada um de nós tem um anjo, irmãos. Por isso não fique com o seu coração preocupado. Quero deixar essa palavra muito bem assentada, porque ela é a base da nossa fé, da nossa esperança. Nós não temos que ficar preocupados, temos que estar apercebidos, para saber, inclusive, dar testemunhos para outros. Né? Porque essas coisas acontecendo, você pode imaginar, porque é igual a gravidez de uma moça, ela vai escondendo, né, do pai, etc. Mas tem uma hora que não dá para esconder mais, tem uma hora que todo mundo vai dizer, mas espera aí, as coisas estão ficando grandes aí por cima. Essa lua parece que está crescendo. Esse negócio vai estar chegando mais perto. Como é que é isso, governo? Aí o governo vai ter que dizer alguma coisa. Você viu, é uma porção de perguntas deste homem. Perguntas pertinentes. Por que o governo estava gastando trilhões de dólares em abrigos subterrâneos, plantando, etc.? Alguma coisa tem. Onde tem fogo, onde tem fumaça, tem fogo. Amém? Vamos ficar em pé. Mas eu quero que você saia daqui feliz, porque o nosso Deus, Ele tem todas as coisas debaixo do seu controle. Diga para o irmão assim, nosso Deus tem todas as coisas debaixo do seu controle. Não temas. Amém. Senhor, nós não precisamos temer. Realmente o Senhor tem tudo debaixo do seu controle, porque todas essas coisas estão profetizadas na tua palavra, em vários lugares, inclusive no livro do Apocalipse. E se somos, ó Pai, a última geração, como pensamos que somos, nós haveremos de ver muitas coisas espantosas. Mas o Senhor está conosco. Nós não seremos abalados, como diz o Salmo 46 que acabamos de ler. Porque o Senhor, o Deus de Jacó, é o nosso Deus, aleluia. Ele é também o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Deus bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra mude-se do seu lugar. Glória ao Senhor, glória a Jesus. Senhor, prepara o nosso coração para os próximos dias, que não estejamos preocupados com o que vamos comer, beber. Devemos estar precavidos sim, inteligentemente, fazer aquilo que o Senhor tem orientado alguns servos do Senhor, como o pastor David Wilkerson, ó Pai, nos preparar para um tempo de dificuldades, mas sabemos que o Senhor estará conosco e nos dará o livramento e nos conduzirá em paz para a nossa morada definitiva, que é a casa do nosso Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmão, sabe por que o Senhor, David Wilkerson, fala de você estocar essas coisas? Porque quando ocorre qualquer coisa assim espantosa, o que as pessoas fazem? Corre para o mercado e compra tudo o que precisa e o que não precisa. E aí
quem chegar atrasado lá não acha mais nada. Por isso, seja prudente, vai fazendo um estoque, né? Se daqui a 21 dias não acontecer nada, ótimo, você vai comendo lá as coisas e tal, né? Mas, se acontecer, você está prevenido. Que Deus te abençoe, vai em paz, dá um abraço nos irmãos.